Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, meditação também. Vamos meditar, vamos parar um pouquinho os nossos afazeres do cotidiano e vamos nos colocar na espiritualidade. Vamos ver o que Deus quer nos dizer. Nós dedicamos tanto tempo para as coisas seculares, as coisas mundanas. Por que não tiramos um tempo para Deus, nem que seja um tempo pequeno? O bom seria um tempo grande, mas como sabemos que isto não acontece, pelo menos um pequeno tempo vamos meditar sobre a palavra de Deus. Liturgia de 3 de setembro de 2020, quinta-feira, dia de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. Temos no rito da celebração o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. O Senhor o escolheu para a plenitude do sacerdócio e, abrindo seus tesouros, o cumulou de bens. Oração do dia. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai, pela intercessão de São Gregório Magno, o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 18 a 23. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez, para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito, está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Olha que bonita mensagem do apóstolo São Paulo, maior pregador de Jesus Cristo, missionário maior, que nos traz a mensagem de Jesus. Bem, agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 24, versículos do 1º ao 2º, do 3º ao 4º AB e do 5º ao 6º. O refrão é o 1º, versículo 1º. Ao Senhor pertence a terra e o que a ela encerra. Vamos repetir? Ao Senhor pertence a terra e o que a ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que a ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra e o que a ela encerra. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Ao Senhor pertence a terra e o que a ela encerra. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ao Senhor pertence a terra
e o que a ela encerra. Repitamos: ao Senhor pertence a terra e o que a ela encerra. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, diz o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Mateus capítulo 4, versículo 19. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Santini, @novaalianca.com.br, é o e-mail, né? Agora vamos ao texto de Santini, que é muito profundo, muito bom para nós fazermos a nossa reflexão. Por causa de tua palavra, Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Toda uma noite de trabalho duro pescando na escuridão do lago de Genezaré. Trabalho vão, pois nada pescaram. E o grupo reúne pescadores experientes, treinados, sabedores do ofício. Eis que o mestre manda que tornem a lançar as redes. O dia já vem clareando, passou a hora boa para a pesca. O bom senso aponta para outra direção, recolher as velas e esperar melhor sorte na próxima pescaria. E tem mais. O mestre não é pescador, é carpinteiro. Entende de entende de outras coisas, outros mistérios. Por tudo isto, não podemos deixar de admirar a resposta de Pedro. Mestre, mourejamos toda a noite e nada pescamos, no entanto, por causa da tua palavra lançaremos a rede. E voltaram para o lago sem imaginar que a pesca seria tão farta, o cardume tão grande e que as redes mal aguentariam o peso dos peixes.
Boa lição para nós. Apoiados em nossos recursos e habilidades, fazemos uso de nossa experiência e nosso saber. Temos apostado em muitos projetos que não deram em nada, ou pelo menos ainda são imperfeitos e incompletos. É quando somos tentados pelo desânimo, pela impaciência, pela amargura. É quando saímos em busca de um bode expiatório e despejamos nossa mágoa até sobre aqueles que mais amamos. É quando nos entregamos a compensações de todo tipo, como o álcool, as drogas, tranquilizantes, apegos sentimentais. Quando bate o desânimo, bate a amargura, muitos saem em busca de um bode expiatório, né? Aí se entregam a compensações que se tornam dependências. Ora, se existe alguma coisa que nos pode ajudar nos momentos de fracasso, é exatamente a palavra de Jesus. Nela encontramos o conhecimento que aponta as falhas de nossa caminhada. Nela temos a sabedoria para solucionar nossos impasses. Dela nos virá o discernimento para identificar com clareza a vontade de Deus para a nossa vida. Aliás, se nós tivéssemos apoiado na palavra de Deus, desde os primeiros passos de nossa caminhada, certamente não teríamos pescado em vão. Não teriam sido inúteis os nossos esforços. Não teriam chegado a um beco sem saída. A palavra nos teria dado os princípios do Evangelho, os valores que humanizam nossa vida, a luz para não desviar do bom caminho. Bato no peito, reconheço meus descaminhos, com humildade e confiança recorro à palavra de Deus e peço um novo norte para a minha navegação. O Mestre fita bem no fundo dos meus olhos e me chama a seu serviço. Vem pescar comigo. Pescaremos homens para o Pai. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor os fez tomar um caminho reto. Salmo 107, versículo 7. Agora vamos ao santo do dia. Eu só quero dizer que vocês podem utilizar livremente estas imagens, estes vídeos. Podem utilizar para a evangelização, gratuitamente, ok? Este vídeo e os outros sobre os evangelhos, sobre a palavra de Deus, estão no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /. No YouTube, Paulo Roberto Maciel. O texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário da Congregação do Santíssimo Redentor. 3 de setembro é dia de São Gregório Magno. Gregório Magno, assim chamado pela sua grande sabedoria e caridade em cuidar da igreja, nasceu em 540 na corte romana. Sua vocação surgiu na tenra infância, sendo educado em um ambiente religioso. Quando seu pai morreu, Gregório era muito jovem, mas já ingressara na vida pública, sendo prefeito de Roma. Nessa época, buscava refúgio na capital um grupo de monges beneditinos. Gregório, então, lhes deu um palácio, onde eles fundaram um convento. Este contato constante com eles fez explodir de vez a sua vocação monástica. Assim, renunciou a tudo e foi para o convento, onde vestiu o hábito beneditino. Sendo um grande diplomata, Gregório foi enviado para Constantinopla como legado papal. Também nesta época escreveu muitas de suas obras. Após a morte do Papa Pelágio, ele foi eleito seu sucessor. Gregório relutou em aceitar o cargo, mas acabou assumindo o papado. Seu pontificado destacou-se por muitas novidades e instituiu a observância do celibato, a introdução do Pai Nosso na missa e o famoso canto gregoriano. Foi muito amado pelo povo simples por causa de sua extrema humildade, por causa de sua caridade, por causa da sua piedade. Papa Gregório levou uma vida de monge, exercendo um apostolado de muito trabalho, disciplina, moralidade e respeito às tradições da doutrina cristã.
No comando da igreja, orientou a conversão dos ingleses, protegeu os judeus da Itália contra a perseguição dos hereges e tomou todas as atitudes necessárias para que o cristianismo fosse respeitado. Morreu em 604, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. Reflexão. São Gregório, como Papa, foi um exemplo de humildade. Quando recebia louvores pelo que fazia, respondia com palavras que indicavam como era grande a sua humildade. Dizia São Gregório: os bispos são os olhos do povo. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes são submetidos só podem cair em confusão e erro. Olha, importante essa palavra de São Gregório. Se os que governam o povo não têm luz, os que lhes são submetidos só podem cair em confusão e erro. Oração, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que São Gregório Magno governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-as no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai quer dizer a paz do Senhor, é uma expressão hebraica, a paz do Senhor. El Shaddai, também expressão hebraica, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. E Maranatá, do aramaico, o dialeto de Jesus, significa vem, Senhor. Vinde, Senhor Jesus.